mais para um lado descontraído da Bolívia. Eu acho que esse pódio a gente quer muito levar para quem está no Brasil, quer vir para cá, para como é que é lá e tal. O que lhe levou a você decidir que queria vir para cá? E como foi a sua vinda? Como foi a sua chegada? Suas primeiras percepções aqui? Então, a gente, no Brasil, assim, a gente não conhece a Bolívia, né? Nós não conhecemos Bolívia, como realmente a Bolívia é. Falo assim, não conhecemos Santa Cruz como Santa Cruz é. A gente acha que Santa Cruz é La Paz, é Oruro, Cochabamba, e Santa Cruz é um grande centro. Eu falo que Santa Cruz é um paraíso fiscal. É uma grande cidade onde aqui você encontra de tudo. Sim. Você encontra de tudo, você tem de tudo em Santa Cruz. Então, quando eu desci no aeroporto, eu olhei mato, falei assim, Aí quando eu comecei a andar, ver as coisas, falei assim, mas essa cidade não é a que eu imaginava. E quando eu pensei no Brasil em vir estudar na Bolívia, porque eu trabalhava com uma médica que estudou na Bolívia. Eu não sabia que ela tinha estudado na Bolívia e ela já estava fazendo a sua residência e um dia comentando com ela, falou, não, eu estudei lá na Bolívia, não sei o que tem. Eu já tinha tentado medicina no Brasil, tinha feito medicina no Brasil e, né, por tema financeiro eu não consegui seguir. E aí ela falou, se é seu sonho, vai para Bolívia. Bolívia falava, Bolívia, Uruguai, Argentina, qualquer outro país, a medicina é a mesma, vai depender de você. E eu falo, realmente, você é um excelente médico e tal. Ela vai. E essa ideia começou a amadurecer. E na época minha companheira começou a me incentivar, que acreditava que eu poderia ser um bom médico, que eu gostava e tal. Foi até o dia que eu resolvi vir. Mas antes de você vir, você criou alguma expectativa? Tipo, eu acho que lá é desse jeito. Sim. Chegou aqui, a realidade é totalmente diferente. Sim, totalmente diferente. A expectativa é que eu ia vir para um país subdesenvolvido, um país de terceiro, quarto mundo, e assim, não ia ter muita coisa precária. Mas aqui tem, como o Brasil também tem, e outros países têm. Mas não imaginava que Santa Cruz seria esse polo, essa cidade grande. E isso me impactou. E a outra coisa que me impactou, porque a gente tem uma visão, às vezes as pessoas do Brasil, os pais têm a visão que aqui o custo de vida é baixo, não é? Tem coisas aqui que é muito acessíveis. Sim. Outras não. Tem outras que, exatamente, se você comparar, lá no Brasil, não tem nem... É bem diferente, é bem mais caro as coisas. Sim. Muita coisa na alimentação. O acessível é a faculdade. A faculdade, realmente. Mas, viver com pouco, não. É difícil. É difícil, é complicado. E aí, no meu caso, eu tive que trabalhar. Então, quando eu cheguei no início, em função dessa realidade, que eu imaginava que era uma e era outra, e sempre planejei as coisas, eu falei assim, não, vou ter que trabalhar, porque eu não vou conseguir ficar em Santa Cruz durante toda a carreira com os recursos que eu tenho. Então, ver se eu consigo trabalhar. E, gente, trabalhar e estudar não dá. É difícil. Só estudar, tem dia... É difícil. Por mim, eu moro só. Tem dia que eu escolho, ou eu como, ou eu durmo. Exatamente. Os dois não tá batendo, não. A conta não tá fechando, não. Exatamente. Então, assim, é complicado. Eu falo que trabalhei por 3 anos aqui. Foi 3 anos difíceis, porque o início da faculdade, né, a adaptação, o início da faculdade é complicado, então foi bem difícil. Você sempre jogou na Udabol? Sim, sempre. Quando eu cheguei aqui, a referência que eu tinha era o Udabol, por essa pessoa ter estudado no Udabol, mas eu tinha conhecidos no UCBOL e escutei falar da Unifrance, da Ecológica e da Católica, que tinha um conhecido que estudou na Católica, Sim, que trabalhava comigo lá no Brasil, que estudou na Católica. Então, escutei falar de todas. Aí eu fui ver Paraguai, Universidade de Paraguai, fui ver na Argentina, pelo custo de vida, para tentar planejar tudo para que tudo corresse bem. Desses 3 países, a Bolívia era o mais acessível, e até pelo fato das estruturas. As universidades bolivianas, naquela época que eu vim,
era bem melhor do que a do Paraguai e era comparada com as universidades argentinas e também até algumas universidades do Brasil. Uhum. Então, por vários fatores, não, eu vou para Bolívia e fui para o Udabol por, né, algumas coisas que eu fui olhando assim, não, aqui para mim É melhor. vai ser melhor mas eu falo que para você estudar medicina, qualquer uma delas aqui você vai sair médico e bom E médico. bom médico. E aqui depende de você. Sim, sim. Aqui não depende só da universidade. Claro que uma estrutura, bons professores, isso conta muito, né? Mas como a gente tem até no Brasil, No Brasil, né, exatamente. professores que são excelentes, outros não tão bons assim. E quem faz realmente o profissional é o aluno. Com certeza. E Não. querendo ou não, tem aquele preconceito, né? Ah, exterior e tal, não vai ser um bom médico, vamos dizer assim. Existe uma carta, depois se vocês quiserem, eu tento buscar essa carta para vocês, de uma estudante que saiu daqui em 2016. Ela saiu daqui em 2016 e ela escreveu uma carta falando sobre isso. Ela saiu, passou na revalida e logo depois ela escreveu essa carta, falando da vida do estudante no exterior. No Brasil não é fácil. Eu cheguei a entrar na universidade lá, não segui. Não é fácil. Aqui também não é, aqui é muito mais difícil. Você tem que lidar. Aqui, se você não sabe o que é um preconceito, você vai aprender. Você vai sentir o que é um preconceito. Se lá no Brasil, eu falava isso pra minha ex-companheira, eu falava assim, às vezes a gente falava, né, o fulano sofreu um preconceito porque é negro, porque é magro, porque é gordo, porque é isso, aquilo. Às vezes a gente não compreende, não entendia bem. Aqui nós sofremos preconceito porque nós somos brasileiros. Sim. Pelo nosso comportamento, como que nós agimos, a cultura é diferente. Então, existe um preconceito, a língua, a adaptação, a cultura deles, né? Bem Pelo menos na diferente. época que eu cheguei era diferente. Então, assim, não é fácil você ser brasileiro aqui, estudante de medicina. Eles até cobram, às vezes, dependendo do docente, cobra você brasileiro mais do que o nativo aqui, o boliviano. E querendo ou não, sofre o preconceito em qualquer lugar. Inclusive, até num comércio que você vai, você está sofrendo preconceito, porque as pessoas, os comerciantes que aqui não entendem e às vezes até debocham de você, sabe? Sim, acontece Isso acontece muito. Sim. muito. E em relação a valores também, você percebe que você é brasileiro, Uhum. não é boliviano, o valor é totalmente diferente do que se fosse para eles que vivem aqui. Eles querem realmente montar em cima dos Sim. brasileiros. Acho que eles veem a gente muito rico. Mas aí existe uma cultura, existe um mito em cima disso. Existe um mito. Eu falo que assim, porque como eu trabalhei com boliviano, eu procurei conviver mais com boliviano e menos com brasileiro. Durante a maioria do tempo que eu tive aqui estudando e trabalhando, até a pandemia, eu fiquei aqui até a pandemia, trabalhando e convivendo mais com boliviano. Existe o seguinte, imagina você tem uma casa com 5 quartos. E esses 5 quartos você vai alugar para estudante. Então você coloca a pessoa dentro da sua casa. E aí você aluga aquilo ali. E aquela pessoa entra ali e aí começa a fazer bagunça, ruaça. E antes aqui o dinheiro era muito valorizado, né? Então antes o brasileiro tinha muito dinheiro. Sim. E os meninos chegavam aqui e aproveitavam. Sim. Eu morei na casa de uma senhora que ela contava pra mim, fumava maconha, era sexo, droga, festa, isso dentro da casa dela. E quando ela ia pedir por gentileza pra ainda Eles se sentiam ofendidos. se sentia ofendido e tratava. Então, assim, existe essa cultura. E antes, os brasileiros aqui tinham tanto dinheiro porque eles não pediam nem o troco. Não sei se já passou com vocês, mas já passou comigo. Deu entrar no táxi e perguntar quanto é. Antes não tinha os aplicativos como tem. Então, isso passava muito. Aí, 25 boliviano. Aí, beleza. Final da corrida, dava 30, ou então dava uma nota de 50, eles não devolviam o troco. Então, assim, não, a corrida foi X porque eu tive que passar no centro nacional, mas o percurso, eles não devolviam, porque sabia que tinha muito dinheiro. Porque antes era assim, não preocupava, então o dinheiro tá aqui e levava o troco. Então, isso foi uma cultura que foi criada até mesmo por nós. Tinha brasileiro que antes aqui andava de Mustang, estudante de medicina. Eu tenho um conhecido que passou por isso. E várias outras histórias que tinham comércio, como tem até hoje, né? Que a família veio para apoiar e montou comércio, então se deu muito bem, logrou muito bem, teve êxito.
Mas antes tinha estudante que tinha carro bom aqui, curtia festas, bebendo champanhe, melhor uísque, vinho, melhores baladas de Santa Cruz que estavam presentes. Então, os bolivianos vendo isso, Daquilo, exatamente. aham,